E já pensasse, tá? A pessoa chegar e começar a escutar uma história pela metade, sem entender assim o contexto onde as coisas estavam acontecendo. Gente, vai ter uma hora que a pessoa vai cansar de escutar e simplesmente vai deixar pra lá. Não vai querer mais ouvir. Ou vai ficar escutando por obrigação. E eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei, realmente é péssimo. Minha gente, muitas vezes isso acontece com a missa. Tem gente que chega, não entende o que está acontecendo, não conheceu o início de tudo isso, e aí fica, às vezes, por obrigação, até o ponto que não se sente mais obrigado a estar ali e vai embora. Não é isso? Pois muito que bem. Nós vamos, neste episódio de hoje, tentar entender todo o contexto da nossa querida missa. Então, se você está começando agora a sua vida na igreja, se você já tem algum tempo vivência na igreja e tem dúvidas sobre a missa, momento chegou. E não só esse momento, teremos mais momentos. E esta é a primeira parte da série Vamos Celebrar, para a gente poder entender tudo e viver muito melhor a missa nossa de cada dia. Vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e com muita alegria recebo você aqui, acolho você aqui nesse espaço de formação, de crescimento, de caminhada na fé. Então nós vamos juntos começar a entender melhor o que é a missa e as partes da missa para nunca mais você ir para a celebração e ficar voando sem entender por que senta, por que levanta, o que significa cada parte, será que ela tem partes mesmo? Vamos lá entender tudo isso a partir de agora. Olha, para começo de conversa, você sabe o que significa a palavra missa? Tenho certeza que muita gente se tocou agora que não sabe o que significa a palavra missa. Você sabe por que este momento é chamado de missa? Pois é, minha gente. A palavra missa, ela surgiu por acaso. Não foi assim, coisa pensadíssima não, tá? Vocês vão entender agora quando eu contar essa história. O que acontece? Em um determinado período da nossa vivência celebrativa, né, aquele momento ali, ele acontecia em duas partes. Uma parte que era aberta para todo mundo e outra parte que só podia participar quem era iniciado na fé. Então, ou seja, as pessoas que já eram batizadas, que já começavam a viver os sacramentos, né, da igreja. E aí, quando terminava essa parte pública, que ia começar a parte privada daquele momento, o padre dizia em latim, ite missa est, que significa, mais ou menos dizer, vocês já podem ir, estão dispensados. Agora vocês já podem sair, eu estou enviando vocês para saírem. Então, a palavra missa, se a gente for tentar traduzir para um português atual, quer dizer envio, podem ir, vão com Deus. Pois é, missa quer dizer envio, podem ir, mas a palavra missa, né? Mas ela quer remeter ao quê? A missa, que a gente entende, né, essa palavra missa, ela quer remeter, ela quer significar a celebração da Eucaristia ou celebração eucarística. Então, o que é que você vai fazer quando você vai à missa? Você vai celebrar a Eucaristia. É por isso que o nome dessa nossa série é Vamos Celebrar. Então, a gente não vai para a missa assistir. A gente não vai para a missa ouvir, a gente vai para a missa celebrar. Então, com o passar do tempo, esse nome foi pegando, né? Ite missa. Então, o que foi que acabou? A missa. Aí o povo ficou com o nome de missa mesmo e por aí foi. Ok, todo mundo entendido. Então, a palavra missa é o apelido da celebração eucarística. Agora, a gente vai começar a entender o que significa, então, a celebração da Eucaristia. Vamos lá, a palavra Eucaristia significa ação de graças. Então é o momento em que a gente louva a Deus, mas pelo quê? Minha gente, tem muito contexto, várias camadas, altos castelos, como o povo daqui de Pernambuco fala, né? Então vamos lá. Na missa,
nós celebramos a Eucaristia, nós tornamos importante uma ação de graças. Mas que ação de graças? Exatamente, a ação de graças do próprio Cristo. Nós celebramos porque Cristo pediu para que a gente fizesse isso. Na última ceia, Jesus abençoou, deu graças a Deus pelo pão e pelo vinho e disse que aquele pão e aquele vinho eram o seu corpo e o seu sangue, que era entregue, devia ser entregue e derramado também por todos nós. Então, isso quer dizer que nós não fazemos uma simples Eucaristia, nós estamos vivendo aquela ação de graças de Cristo, aquela Eucaristia. Então não estamos ali dando graças por qualquer coisa ou mais uma vezinha. Na verdade, nós estamos tornando importante aquela Eucaristia que Cristo viveu. Isso quer dizer que estamos tornando célebre, nós estamos fazendo a celebração daquela Eucaristia, aquela mesma de Cristo. Sabe por quê? Depois de ter feito do pão e do vinho seu corpo e sangue, ele disse: fazei isto em memória de mim. Então vamos continuar fazendo aquilo em memória de Cristo. Mas não como uma lembrança, tá? Mas trazendo para o presente aquele mesmo momento de Cristo, com o mesmo espírito, com as mesmas intenções, com o mesmo coração. E para poder viver tudo isso, a gente precisa conhecer a história de Cristo. Precisa conhecer aquilo que ele disse. Daí a importância da Sagrada Escritura. Deu para entender de início? Pois muito que bem. O que nós fazemos na missa? Celebramos a Eucaristia. E o que é celebrar a Eucaristia? É dar graças a Deus do mesmo jeito que Cristo. Então, em outras palavras, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então é isso aí, minha gente. Já começamos bem. Acredito que você esteja me acompanhando aqui nesse raciocínio. Na celebração da Eucaristia, nós vivemos ali o sacramento da Eucaristia. Tão importante foi aquele momento de Cristo com seus discípulos, e ele pediu para a gente repetir isso em memória dele, que nós o fazemos como um principal compromisso do cristão. Então, após a gente começar os primeiros passos da iniciação da nossa fé com o batismo, vivendo, o sacramento, então a gente vai fortalecer a nossa caminhada com o maior compromisso cristão, que é o da Eucaristia. A celebração da Eucaristia coloca a gente no ponto principal da vida de Cristo, porque nós estamos celebrando todo o coroamento de sua missão. Estamos celebrando o momento ápice da sua entrega por nós, que resultou na nossa salvação. A cruz e a ressurreição de Cristo foi o que brotou desse momento da Eucaristia. E é isso que nós celebramos todas as missas. É por isso, queridos e queridas que estão começando agora na missa, que vocês podem pensar que a missa é repetitiva ou que é a mesma coisa toda vez. Minha gente, nós estamos obedecendo a melhor pessoa do mundo. Estamos obedecendo o nosso Senhor, que pediu para a gente fazer isso em memória dele até que ele voltasse. Então, enquanto esperamos a vinda de Cristo, celebramos a sua morte e ressurreição, proclamando a nossa salvação e anunciando a todas as pessoas. Mas você sabe como é que essa história começou? Pois é, temos o relato ali de Cristo na última ceia. Mas como é que as missas eram celebradas? Será que vocês sabem, assim, como acontecia tudo isso? Se você for lá no Catecismo da Igreja Católica, se você tiver aí, já fiz tanta propaganda desse livro, minha gente, pelo amor de Deus, espero que vocês tenham. O número 1345 vai dizendo assim: a missa de todos os séculos. Então, nesse número vai dizendo assim: desde o século II, temos o testemunho de São Justino, mártir, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística que permaneceram as mesmas até os nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Assim escreve, pelo ano de 155 d.C., para explicar ao imperador pagão Antônio Pio, que viveu entre 138 e 161, o que os cristãos fazem. E aí o relato é esse. Abre aspas. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos, leem-se, na medida em que o tempo permite,
ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces, por nós mesmos, aí reticências, e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminam, saudamo-nos uns aos outros com um ósculo, que quer dizer beijo, viu? Em seguida, leva-se àquele que preside pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma, faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças. Em grego, Eucaristia significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. Fecha aspas. Então é esse o relato que nós temos de São Justino ao imperador Antônio Pio. Esse foi o primeiro relato, minha gente, que se tem notícia a respeito da celebração eucarística entre os cristãos depois da ressurreição de Cristo. Porque a primeira celebração a gente vê quando Jesus vai instituir a Eucaristia na última ceia com seus apóstolos, com seus discípulos. E aí o que é que a gente viu dessa estrutura? Basicamente a mesma estrutura que a gente vê na missa. A turma se reúne, então não é um grupo específico que se reúne, são todos os cristãos vindos da cidade e do campo, ou seja, todo mundo de todas as localidades onde a nossa comunidade acontecia, onde ela existia. E aí, dentro deste lugar, todo mundo se saúda e no tempo, ou seja, a questão dos tempos litúrgicos que nós já vimos aqui em outros episódios, por causa das cores, nós temos aí a leitura dos apóstolos ou o escrito dos profetas, que é igual como a gente tem na missa também, a leitura dos apóstolos e dos profetas. E aí, depois disso, quem preside toma a palavra, vai aconselhar, Em seguida, a gente faz uma grande prece, e aí tem um momento de ósculo, uma saudação entre os irmãos, e aí a gente faz uma ação de graças a partir do que foi ofertado, e o presidente faz essa grande ação de graças junto com o povo, quando a gente diz amém. Depois, todo mundo come, os que estão participando daquela celebração, comem o pão e tomam o vinho com água eucaristizados. Esse foi o primeiro nosso relato e veja se não é parecido com a missa que a gente celebra hoje. Pois é, todo mundo participa, todo mundo reza, todo mundo canta e faz os louvores. Tô certo ou tô errado? Tá aqui no relato. É por isso que na década de 60 a igreja teve que resgatar essa nossa tradição, essa verdadeira tradição nossa, porque a missa estava começando a acontecer de um jeito que poucas pessoas estavam verdadeiramente participando. Muita gente, pela falta de instrução no latim, pela falta de instrução como um todo, não participava da missa. Os cantos eram muito difíceis para o acesso comum. Então, o povo estava começando somente a assistir. É por isso que certamente sua avó tem o costume de dizer, eu vou assistir à missa. E aí isso já deve ter passado para sua mãe e para você também. Então, eu vou assistir à missa. Ninguém assiste missa. O certo mesmo é a gente participar da Eucaristia, a gente celebrar a Eucaristia. Aí o povo diz, mas quem celebra é o padre. Quem celebra é Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Então o que é que o padre faz na missa? Ele preside a celebração. Mas todo mundo está celebrando, todo mundo não diz amém, todo mundo não reza, todo mundo não canta. E o padre também não faz isso? Pois então pronto, tá todo mundo ali junto celebrando, certo? Certo. Então é até bom que a gente escute isso, para que a gente também vá entendendo. Às vezes a gente não faz tão parte assim, a gente não entende tanto assim, e talvez esse relato tenha ajudado a gente. Ok? Então vamos adiante. Então, celebrar a missa
é celebrar uma ação que o próprio Cristo pediu, e para que cada missa não fosse uma coisa sem sentido, que não tivesse pé nem cabeça, foi estruturada uma sequência baseada exatamente nesse relato que nós vimos aqui de São Justino, ok? E aí essa sequência se tornou organizada oficial da igreja. E aí ela se torna um rito, um ritual, que significa o quê? Uma sequência de ações, certo? Organizadas, e que deve ser repetida, deve ser feita por todo mundo. Só que na missa a gente apenas não repete. A gente faz aquilo com atualização, a gente faz aquilo com a nossa vivência também. Isso faz, e aí cada cultura também acaba colocando o seu tom na celebração, né? A gente vê lá nas celebrações romanas um tipo de canto, que na nossa parte aqui latina do continente a gente já tem cantos de um outro estilo, o que dá a celebração uma característica muito nossa também. Então a gente está atualizando, né, o Cristo na nossa realidade, bem como isso acontece naturalmente e culturalmente na África, na Ásia. Então a missa tem o seu rito, só que tem um estilo, vamos dizer assim, de cada cultura. Isso não é problemático, pelo contrário, isso é até bom, porque a gente consegue celebrar de maneira mais tranquila e mais fácil e mais autêntica a Eucaristia. Então, por se tratar de um rito vivo, mas que deve ser muito bem feito por toda a comunidade, e na verdade isso tudo é um serviço para o nosso povo, porque nós servimos a Deus quando servimos a Eucaristia ao povo, à nossa comunidade, então nós chamamos todo esse rito e toda essa ação de liturgia. Que significa então, Neto, mais essa palavra aí, liturgia. A palavra liturgia tem uma origem latina e grega, que no final das contas vai se referir a um serviço público, a um ato que os ministros, ou seja, os servidores, faziam para a comunidade local. Então a liturgia é a ação que todos nós, como ministros, como servidores do Senhor, fazemos em prol de quê? Da salvação da nossa comunidade. E aí o que é a liturgia? É o serviço para a nossa salvação. Então a missa é a celebração da Eucaristia e ela acontece como um ato litúrgico, ou seja, como um serviço a toda a nossa comunidade no sentido de salvação. Com o passar do tempo, o termo liturgia foi adquirindo cada vez mais um sentido de ato cerimonial, um sentido que está muito mais ligado à questão de fé, às questões religiosas, do que serviço público, como a gente conhece justamente com esse termo, né? Serviço público. A gente não chama o serviço público de liturgia, né? Mas a liturgia quer significar justamente esse ato de serviço à comunidade e ao serviço da nossa salvação. Então, o que é que acontece na missa? Servimos salvação, meus anjos e minhas anjas. Pois é. Então, na missa, nós celebramos a vida de Cristo, naquele ato fortíssimo de sua vida, na sua entrega ali no pão e no vinho, que depois vai ser continuado na cruz e na sua ressurreição, e isso como um serviço para a nossa salvação, atualizando sempre tudo isso. Tudo certo, tudo entendido? Pois é por isso que a gente não tem como falar de missa de um jeito tão rapidinho, porque tem muita história, tem muito contexto dentro de tudo isso. A gente não inventou tudo isso de uma hora para outra. Olha que beleza, né? Uma jovem nossa, inclusive, fala muito bem disso, assim. Ela fala com os olhos brilhando, né? Ela diz assim: nossa, padre, é tão bom a gente saber que faz parte de algo tão maior e tão bonito, com uma história tão bonita, com uma história tão sublime. Pois é isso mesmo. Quem participa da missa, quem celebra a Eucaristia, está celebrando anos de história de salvação. E você fazendo parte de tudo isso. Meu Deus, que coisa linda. Pois vamos seguir, que ainda tem muito o que falar, viu? Então a liturgia ela adquire uma importância enorme para a vida da igreja. Por quê?
O grande mistério da nossa fé, que é o mistério pascal de Cristo, né? A gente chama de mistério porque é algo tão grande que a gente não consegue compreender completamente, que é a vida, né, de Cristo com sua morte e ressurreição, é o mistério da nossa fé. A igreja desde sempre tem celebrado com reverência e com alegria. Toda vez que a gente faz a memória de Jesus pela ação da liturgia, a gente participa da sua morte e da sua ressurreição. A gente participa da sua Páscoa. Esse fato central da nossa fé, toda vez que a gente celebra a Eucaristia, é atualizado naquele momento. Aquilo que a gente celebra acontece para nós e em nós naquele momento. Na liturgia acontece a nossa salvação. Nós celebramos a salvação, a comunhão da vida da Santíssima Trindade conosco. Deus realiza a sua parte na aliança com a humanidade, colocando no nosso coração o seu jeito de amar, servir, perdoar. E é por isso que a igreja nunca deixou de se reunir para celebrar o mistério pascal de Cristo. Jesus está presente na celebração dos sacramentos e de um jeito tão forte que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que está batizando. E ele está presente pela sua palavra, pois é ele mesmo que fala quando a gente lê a Escritura. Ele está presente de maneira sacramental no pão e no vinho, que a gente consagra. Está presente quando a igreja canta os salmos, quando a igreja reza, quando a igreja se reúne. Tá lembrando daquela passagem onde 2 ou mais estiverem reunidos, estarei no meio deles? Pois bem, a conversão, que é o desejo de toda a comunidade de se orientar para Cristo, é o objetivo final do nosso plano de salvação. É a razão por que nós nos reunimos para celebrar a liturgia. É por isso que nós queremos todo domingo e todos os dias celebrar, para a gente se salvar, minha gente, para a gente buscar a nossa salvação. E não está completa a minha salvação. Se eu não celebro cada dia que eu puder, eu não vou conseguir completar minha conversão e minha salvação. E mesmo que eu celebre todos os dias de minha vida, ainda assim não terei completado. Por quê? Porque não é por minha força que eu sou salvo, é por Deus. Mas Deus quer que a gente participe de tudo isso, com maior autonomia possível, com maior dignidade possível, da maneira mais consciente possível. Eu não entenderia diferente porque foi assim que Jesus fez com os seus 12 e com os outros que acompanhavam, as outras mulheres também. E é assim que a gente faz hoje, tenta viver hoje desse jeito. E vale lembrar também que para que a celebração da missa, para que a celebração eucarística, para que a celebração do mistério pascal de Cristo seja bem frutuosa, dê certo, seja maravilhosa para nós, a celebração do rito deve expressar uma realidade interior e espiritual. O culto deve ser feito em espírito e em verdade. Então não é somente saber que hora fica em pé, que hora fica sentado, não é somente saber que postura ter, não é somente saber as palavras, mas é ter o sentido profundo disso. Ter uma vida generosa de fé, com amor e também estar na graça de Deus. Minha gente, é muita coisa, mas assim, por isso mesmo é muito maravilhoso. A gente não pode participar da missa de qualquer jeito, mas nunca, porque ali é a nossa salvação, minha gente. É o momento principal pelo qual a gente é cristão. Então, queridos e queridas, vamos cada dia mais tentar viver da melhor maneira a celebração. Para a gente poder viver a celebração em estado de graça, a gente precisa entender o que a gente está indo fazer lá, né? Pois agora vocês já estão sabendo. Quando a gente vai à missa, nós estamos indo celebrar a nossa salvação. Estamos indo ter consciência do quão importante é a vitória de Cristo sobre a morte. A sua entrega na ceia, na última ceia, a sua entrega na cruz e a sua ressurreição por nós. Esse é o momento importante. A gente nunca sabe quando vai morrer. A gente nunca sabe quando vai ser a volta do Senhor. Então, por isso mesmo, quanto mais estivermos celebrando, quanto mais o Senhor nos encontrar em estado de graça, celebrando com os irmãos, lembrando da vida de Cristo na nossa vida, melhor, né? Então, para a gente entender todos os passos da celebração, porque ainda falta conhecer ela detalhadamente, não ia dar para a gente fazer nesse episódio, né? Portanto, eu vou me despedindo por aqui e já
já deixando você com esse gostinho de quero mais, pra gente no próximo episódio começar a entender todas as partes certinhas da missa, o que significa cada momento. Posso contar então com a sua audiência? Então, para que a gente possa entender melhor e caminhar com mais certeza dentro de cada momento celebrativo, espero por vocês semana que vem. Deus abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, posso contar com você no próximo episódio? Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.